Graça e paz, querido. Nós estamos aqui na MCM Boa Vista, em Roraima. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom que nos trouxe aqui esse ano ainda de 2025 e nós estamos muito felizes. Essa aqui é a pastora Beth Rocha. Beth Rocha, que é a esposa do pastor Carlos, e eles trabalham aqui em Boa Vista, em Roraima. Sua GMCM tem quanto tempo já, pastora? Uns 4 anos, né, pastora? 4 anos que nós caminhamos juntos, né? Mas antes disso, eles já tinham obedecido à voz do Senhor para começar uma obra aqui em Boa Vista, Roraima. Amém? Então, antes disso, antes da MCM, foi quanto tempo que vocês começaram a obra aqui, pastora? Aqui, a gente começou a obra em 2017. 2017. E há 4 anos, então 2021, a gente começou a caminhar juntos, né? Que aí nós demos início oficialmente à MCM Boa Vista aqui em Roraima. Deus tem feito grandes coisas aqui. Há exatamente 1 ano, a gente descobriu agora, há exatamente 1 ano, eu e o pastor Benedito já estivemos aqui nesse local. E hoje, 1 ano depois, estamos aqui de novo, o Senhor nos trouxe aqui. E estamos aqui em discipulado, estamos aqui em oração juntos, estamos aqui junto com a igreja, vendo a igreja, como é que a igreja está, rostinhos novos, acompanhando todo mundo aqui. E aí a gente parou um pouquinho aqui também, como a gente já falou no vídeo da Evelyn, né, que nós tivemos também lá em Portugal há pouco tempo. E nós falamos lá que a gente aproveitou que a gente já estava lá e a gente fez esse vídeo, um discipulado diferente, pra gente mandar aí para as meninas verem, né? As missionárias, as meninas são as missionárias, as líderes, as pastoras da MCM, tanto em Manaus, quanto no Brasil, quanto no mundo. E aí, esse é o segundo vídeo do nosso discipulado diferentão. Diferentão mesmo. E nós não tínhamos nenhuma programação para vir agora, né? Principalmente eu não tinha programação nenhuma para vir agora, mas Deus falou, vá lá. E aí a gente está aproveitando aqui esse momento. Então, há alguns anos, só para começar aqui, ao final a pastora vai dar uma palavra do discipulado, mas eu queria começar assim, falando para vocês como é que a gente se conheceu, como é que Deus nos uniu, né? Foi há alguns anos. Aí a gente vai contar um pouquinho da história, a gente vai tentar resumir, isso. Porque eu falo muito, ela fala muito também. Ela tá quietinha assim no vídeo. Ela tá sem palavras. Ela tá quietinha assim no vídeo, porque é vídeo, né? A gente não quer assustar ninguém. Mas eu vou falar um pouquinho de como nós nos conhecemos. E a pastora vai falar também algumas coisas, vou estar fazendo algumas perguntas para ela, antes dela dar a palavra ao final. Mas, como nós falamos, o Senhor nos uniu mesmo, oficialmente, há 4 anos. Mas como que começou a história dos pastores Carlos e Beth com a MCM? Eu acho que há uns 5 anos. Aos 5 anos nós tínhamos 5 ou 6 pastores. Né? Nós tivemos amigos em comum, né? Pessoas que conheciam a pastora Beth, pastor Carlos, e que a pastora Beth, pastor Carlos, de certa forma ajudavam no trabalho missionário dessas pessoas. E aí foi quando nós nos conhecemos, foi há uns 5 ou 6 anos mesmo. Isso. Aí nós nos conhecemos nesse trabalho missionário, que nós estávamos ajudando também. Nós viemos lá de Manaus para ajudar nesse trabalho missionário, que não era da MCM, né? Foram pastores missionários que pediram ajuda da gente, missionários que pediram ajuda da gente, e a gente veio aqui ajudá-los. E numa dessas vindas aqui em Boa Vista, Roraima, para ajudar esse trabalho missionário, nós conhecemos a pastora Beth e o pastor Carlos. E aí firmamos uma amizade, né? Nos conhecemos e ficamos amigos, nos apaixonamos pelo modo deles trabalharem, estavam começando aí a obra, estavam aí, se colocando à disposição do Senhor para trabalhar, e aí nós nos conhecemos. E vocês conversaram conosco, falaram também da necessidade de ajuda também, né? Porque não tinha nenhuma igreja ajudando, não tinha nenhuma igreja que compreendesse o chamado de vocês. E aí vocês pediram ajuda e a gente se dispôs também a ajudar. Além do trabalho missionário que a gente fazia lá, a gente também ajudar
vocês. Mas me conte aí, com quantos anos a senhora veio para Jesus? Eu nasci em berço evangélico, porém aos 15 anos eu me afastei, eu me criei e retornei depois em 2006. 2006. Eu acho que eu tinha uns 27 anos. Aqui já em Boa Vista. Aqui em Boa Vista. A senhora voltou para o Senhor? Sim, aos mais ou menos 26, 27 anos, não recordo bem, foi em 2006. 2006. Aí a senhora já era casada com o pastor Carlos? Já era casada com o pastor e o pastor, nessa época, não gostava de evangélicos, não gostava de crentes. E eu ia para a igreja, eu era mais crente domingueira, crente Silvio Santos, aparecia no domingo. E eu ia, e quando eu saía de casa, ele botava o somzão alto, eu convidava ele, eu não vou não sei o quê. Então a sua caminhada na fé, quando a senhora voltou para Jesus, foi só? Foi só. Eu, as minhas filhas pequenas e a minha cunhada, a irmã do pastor, que ela sempre andou comigo. E a gente ia. Foi todo mundo, levei todo mundo. Glória a Deus! Então, aos 26 anos, já casada, já com as suas filhas, a senhora começou essa caminhada de retorno para a casa do Senhor. Sim. Como foi a conversão do pastor Carlos? Foi no dia do nascimento da minha filha, Camille. Há 15 anos, vai fazer 16 anos que ele se converteu. Nem tem muito tempo, né? Não. E ele, antes, eu botava louvor, eu ainda lembro o nome do louvor, do pastor, pode falar, né? Pode. Do pastor Antônio Cirilo, Cetro de Justiça. Eu gostava muito desse louvor e todos os dias eu escutava esse louvor e ele na época trabalhava de segurança particular e ele, às 10 horas, 10h30 ele vinha em casa para lanchar e me vigiar. A desculpa dele era lanchar, mas eu digo que era me vigiar. Uhum. E aí ele vinha todos os dias lanchar em casa, porque ele saía muito cedo, 6 horas da manhã, e 10h30, 10 horas, 10h30 ele vinha. Então todos os dias de manhã que eu estava em casa só, eu escutava louvores. E no dia que ele chegou, eu estava escutando o Antônio Cirilo, Cetro de Justiça. Quando ele entrou na nossa casa para lanchar, ele começou a se arrepiar, e ele era super mundão, ele era do mundão mesmo, queria saber de Deus, e ele se arrepiou. E ele disse assim, que coisa estranha, e ele lá com o cafezão dele, o pão da Araribóia aqui, que é um pão tradicional aqui dos caboclos daqui. Eita, Aí ele começou a se arrepiar e ele falou assim, amor, eu tô toda arrepiada, não sei porquê. Só que eu sabia que era o Espírito Santo. Eu não falei nada, eu só pensei, né, faça a obra, Senhor. Porque, não sei se eu posso estender. Pode. Porque Deus em 2007, eu voltei para os caminhos do Senhor em 2006. Em 2007, Deus me fez uma promessa e o pastor me deu uma Bíblia, que eu pedi para ele, estava no Maranhão, estava no Piauí, e eu pedi para ele me trazer uma Bíblia lá. E quando eu estava lendo a Bíblia, Deus me falou que ele ia se converter, e eu risquei a Bíblia atrás, ele guarda essa Bíblia até hoje. Eu risquei, Carlos irá se converter. E Deus falou mais outra coisa para mim, dê uma Bíblia para ele. Aí eu era muquirana, essa é uma outra história. Eu tinha patinha de jacaré, não queria gastar meu dinheiro. Eu falei pra ele, sem sabedoria, eu falei, amor, Deus me falou que você vai se converter e falou pra mim te dar uma Bíblia. Ele disse, pois guarde seu dinheiro, nem gaste seu dinheiro porque eu não quero. Ele falou exatamente assim. E aí eu só queria aquele pezinho, né, mão de vaca, não queria gastar meu dinheiro, não dei a Bíblia, olha. Mas quando o Senhor ele nos faz uma promessa, ele cumpre, né? Independente de eu dar a Bíblia ou não para ele, o Senhor cumpriu a promessa. Então, quando ele foi em casa lanchar, que ele serviu, eu já sabia que era o Espírito Santo fazendo a obra na vida dele. Glória e aí ele sentiu muito mesmo a presença de Deus através daquele louvor do pastor Cirilo. E dali começou. E aí, quando a Camille nasceu, ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele, com a ex-esposa dele, questão de divórcio, foi uma coisa horrível que aconteceu com ele, entre eles lá, no juiz e tal, o juiz humilhou ele e tal, e ele veio, assim, muito angustiado, quebrado assim mesmo, e aí eu lembro que eu trabalhei até o dia de ganhar a Camille. Eu trabalhei.
E eu lembro que eu estava no meu trabalho, ele chegou lá para me contar, eu falei, não amor, a gente em casa conversa. Só que aí eu fui para a maternidade, lá eu tive a Camille e ele voltou para casa. Quando ele chegou em casa, meia-noite, 1h da manhã, Deus se revelou a ele e ele se converteu dentro do nosso quarto. E ela não estava nem em casa? Eu não estava nem em casa, eu estava na maternidade com a meninazinha feia. A Camille, mas com saúde, graças a Deus. A Camille é a filha mais nova da pastora e do pastor Carlos. Eles têm 3 filhos, a Carla, que é a mais velha, a Karine, que é a do meio, e a Camille. E no nascimento da Camille foi que Deus falou com ele, porque ele estava realmente quebrado. O Senhor quebrou o vaso para depois fazer de novo, e a mulher não estava nem por perto. Não estava nem por perto. O próprio Senhor se revelou a ele naquela madrugada, e ele se converteu ali dentro do nosso quarto. Ele fala até isso assim, ele nunca, irmãs, pastoras, ele nunca foi na frente da igreja assim, aceitar Jesus. Porque ele aceitou dentro do nosso quarto, ele e o Senhor, Deus se materializou, se revelou para ele. Se revelou ali para ele, e ele aceitou o Senhor ali naquela noite e nunca mais se desviou, graças a Deus. Então, faz 15 anos. Vai fazer 16 agora. Vai fazer 16 anos. Vai fazer 16 anos, faz 15, né? Vai fazer 16 já anos que o pastor caminha nos caminhos do Senhor ao seu lado. Quando foi que vocês receberam esse chamado de ser pastores? Quando foi que vocês perceberam, olha, Deus me chamou somente para ser ovelha do pasto do Senhor. O Senhor quer que eu seja um líder dentro do pasto do Senhor, ajudando o bom pastor a colocar ovelhas para dentro. Assim, pastora, nunca passou pela minha cabeça em ser pastora na vida. E assim, o pastor, ele tem um dom de fazer tudo enquanto, né? E a gente estava num ministério, né? E nesse ministério, os apóstolos lá, o pastor trabalhava muito na obra, com decoração e tudo. Então, ele servia muito lá. Eu não servia nada, era ele. E aí a apóstola desse ministério falou assim, Carlão, meu filho, eu vou ungir hoje um casal e eu quero que você faça um cajado. Não sei como você vai fazer. Se vire e vai fazer. Aí ele é muito assim de criar as coisas, né? Deus deu esse dom para ele. E ele correu aqui em casa, ele pegou um monte de cana e tinha um negócio assim que ele fez um cajado, ele tinha tinta, porque ele fez o melhor dele. E aí quando ele fazia o cajado, ele pensou, Deus, porque ele disse que Deus já tinha falado com ele que ele ia ser pastor em tempo recorde. Aí ele falou assim, Deus, quando que eu vou ganhar um desse? Alguma coisa assim, eu não lembro bem, mas Deus, quando que o Senhor vai me entregar o meu cajado? Aí o Senhor falou, vai ser um tempo breve, mas não sairá daquele ministério. E aí ele disse que não entendeu aquilo, e depois da unção pastoral lá, a gente veio para casa e ele chorou e me falou, eu falei, mas como assim a gente vai sair desse ministério? Eu pensei, ele disse, Beth, eu não sei como vai ser, eu sei que Deus me falou que ele vai me entregar um cajado e não vai ser de lá, então eu acredito que nós vamos sair daquele ministério. E não tinha nem motivo para sair. Não tinha nem motivo, por isso que eu fiquei surpresa. Não era nenhum tipo de situação difícil dentro da igreja, não era nada, só que Deus falou, não, é que lá não seria o local que você trabalharia para ele. E aí aconteceu uma situação lá horrível. E aí a gente saiu desse ministério. E o nosso líder, que na época era um evangelista, que tinha vindo de outro ministério, tinha ido para esse ministério que nós estávamos, e aí ele decidiu sair, a gente decidiu acompanhar ele. Depois ele foi ungido pastor, e ele abriu a congregação dele e chamou nós dois e nos convocou. E eu não aceitei o chamado. Eu contestei com ele brigava comigo, meu pastor reclamou e falou muita coisa, e eu, não quero, pastor, eu não tenho esse chamado. Aí o pastor Carlos, não, eu tenho, o pastor Carlos todo feliz, porque já tinha recebido a promessa. E eu não tinha recebido a promessa, eu não quis, chorei muito, eu rejeitei. Não tinha ouvido a voz de Deus. Não tinha ouvido a voz de Deus. Não queria. Não queria.
E aí eu comecei a orar, a gente começou a orar, fazer propósito de oração, orar nas madrugadas. E eu falei, Senhor, eu só vou querer essa unção se o Senhor falar comigo. Porque foi um homem, eu não quero, foi um homem, então só se o Senhor falar comigo. E eu orei bastante, o pastor também, o pastor Carlos também orando comigo. E um dia Deus, até me emociona toda vez que eu falo isso, um dia o Senhor, Ele de fato falou comigo. Que Ele tinha me escolhido e Ele me mostrou todas as vezes que Ele tinha me guardado, me livrado de morte, me livrado de estado vegetativo, e o Senhor começou a trazer a minha memória tudo que Ele tinha, todos os livramentos que Ele tinha me dado por conta da promessa que Ele tinha para minha vida, e porque o diabo muitas vezes tentou me matar. Irmão, se eu fosse falar as vezes que o diabo tentou me matar, foram inúmeras vezes de eu subir em cima de prédio, querer me jogar lá de cima, eu criancinha, e Deus me livrar ali na última hora. E eu com muita coragem de pular, e o Senhor começou a trazer a minha memória essas coisas. A história é longa, mas eu vou resumir. E o Senhor começou a trazer a minha memória as vezes de livramento, porque Ele disse para mim que tinha essa promessa na minha vida e iria se cumprir. E o meu sonho era cair na igreja, recebendo aquela unção, cair, me tremendo assim, que eu achava a coisa mais linda do mundo. E eu nunca, na minha vida, as pessoas oravam, queria até fingir cair, porque eu achava bonito, mas não caía. A vergonha não deixava eu fingir, né? E aí eu falei pra Deus, assim, né? Nós somos tão incrédulos, e muitas vezes a gente pega aquela parte lá do Gideão, né? Que ele fez tantas provas. Que eu acredito que Deus deixou aquilo ali para mostrar a incredulidade do homem, e eu fui e fiz muita prova do Senhor. Eu disse, Senhor, se eu realmente, Deus já tinha falado comigo, Ele me mostrou tudo, mas eu ainda queria uma prova. Eu falei, Senhor, se realmente é o Senhor mesmo que vai me ungir, que vai pôr no dia da unção pastoral, eu quero cair. Eu quero cair na hora que o pastor estiver derramando óleo na minha cabeça. E aí, no dia lá da unção pastoral, quando o pastor foi derramar o óleo na minha cabeça, irmão, eu senti algo sobrenatural como eu nunca havia sentido na minha vida. Eu senti algo assim, eu não escutei mais a voz do pastor, não escutei mais som, não escutei mais nada. Eu escutei o próprio Deus dizendo, hoje eu te ungi para pregar as boas novas. E aí, irmãos, eu realizei o sonho. Não tá endemoniada não, porque eu estava consciente de tudo. Então eu realizei, eu fiquei muito feliz, eu lá daqui a pouco chega para mim. Essa é a pastora Beth. Feliz de Deus. Foi Deus. Foi Deus mesmo. Aí sim que eu fui aceitar o meu chamado. O seu chamado. E isso tem quantos anos a sua unção pastoral? Pastora, eu não Nós estou estamos em 2025. Sim, eu acredito que tem 12 anos. 12 anos. 12 anos. Aí o Senhor foi muito rápido com a gente. Foi muito rápido. Ele me fez a promessa em 2007, 2009, o pastor Carlos se converteu. Porque é assim, né? Deus trabalha dessa forma. Em 2007, Deus me falou que ele iria se converter. De 2009, no meio do ano, antes de completar 2 anos completos, o pastor se converteu. E de 2009, né? A unção pastoral foi qual ano? Pastora, eu não me lembro bem, eu sou muito bem de data, mas tem uns 12 anos. Já tem uns 12 anos, então foi, se nós estamos em 2025. 2011, por aí. 2012, por aí, é algo assim. A gente não é da área da matemática, né? Fala aí, Raí, quantos anos dá? 2025 menos 12. 2013. 2013. Foi 2013. Então, de 2013 para cá, o Senhor tem feito grandes coisas. Aí nós nos conhecemos em 2019. 18 e 19, pastora, porque vocês vieram a primeira vez, vocês fizeram o seminário lá, nós fomos nos conhecer. No outro ano, quando vocês vieram, vocês já vieram aqui para casa, e a gente já começou e a pessoa saiu de É verdade. Que essa pessoa foi só um canal. Só um canal mesmo. Para fazer essa ponte aqui entre nós, é verdade. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso. 2018, isso mesmo. Hoje a gente estava falando sobre isso, relembrando a fidelidade do Senhor e que Ele usou pessoas chaves para nos unir, e nós nos unimos, assim, nós fomos amigos, nós ajudamos, nós sem nenhum vínculo, sem nada, nós ajudamos. Conseguimos
fé, né? E o irmão na fé está precisando de ajuda, nós vamos lá e ajudamos. E nós viemos ajudar, acho que 2019, 2018, por aí mesmo. E aí, 2020 a 2021, quando nós viemos mais uma vez aqui para ajudar vocês, para ajudar a pastora Beth e o pastor Carlos aqui, foi quando eles, num culto, nos chamaram à frente e nos informaram. Olha, o Senhor tem falado conosco que nós é para estarmos caminhando junto com vocês nessa obra, e nós queremos dizer que a partir de hoje, aqui em Boa Vista, vai ter o MCM. A partir de hoje, o nosso ministério se chama MCM, Ministério com uma Missão, e vocês não são os nossos pastores. A partir daí, o Senhor tem feito assim grandes coisas. Não é verdade? É verdade mesmo. E essa é a pastora Beth, tá vendo, né? É da MCM mesmo. Nós, antes mesmo da gente caminhar lado a lado, sendo discipuladores de vocês, sendo líderes de vocês, dando algumas orientações, nós criamos um amor muito grande pela pastora Beth, pelo pastor Carlos, porque eles são muito assim, eles são um estilo da MCM. Eles são amigos e são muito abertos, assim, são muito transparentes. E isso que eu gostei muito da pastora, né? A pastora lembra-se um pouco do temperamento, do jeito do pastor Benedito, e o pastor Carlos parece um pouco comigo. A gente chora por tudo. É verdade. Desde o início, a pastora sempre falou isso, né? O pastor Carlos chora por tudo, a gente se emociona por tudo, e eu também me emociono por tudo. E a pastora ri por tudo e faz palhaçada de tudo. E é muito bom. E aí que está a questão do discipulado. Deus nos uniu, e é isso que eu tenho falado a gente sempre fala isso, né, nos nossos discipulados, porque os nossos discípulos externos moram em Curitiba, moram no Rio de Janeiro, moram aqui em Boa Vista, né? Moram em Moçambique, em Chimoio, em Moçambique, moram agora, os meninos estão lá no Paquistão. Então, nossos discípulos estão muito distantes, mas uma coisa que a gente faz é sempre tentar dar o exemplo de fé para vocês. E a segunda coisa é estar presente mesmo distante. Então, mesmo distante, a gente tem discipulado, mesmo distante, a gente tem contato. Eu preciso disso, eu preciso da sua oração nesse ponto. E isso que é discipulado, é estar lado a lado. E às vezes, eu acho que acontece isso, né? Às vezes as pessoas pensam bem assim, os pastores e os missionários externos. Vocês são uma bênção para nós, porque é muito bom saber que vocês estão perto, que vocês estão disponíveis para nós, para nos ajudar, mesmo distante. Mas vocês também são bênção na nossa vida, porque vocês compartilhando os testemunhos do que Deus tem feito na obra, nos edifica, como pastores de vocês. Então, o discipulado não é ninguém em cima do outro, é nós andarmos lado a lado. Segurando a mão, né, pastor? Discípulo e discipulador lado a lado. Então, é isso que a gente quer reforçar como igreja, porque isso é ser igreja, né? No vídeo da Evelyn, eu falei sobre ser missionário, né? As pessoas falam assim, glória a Deus que a MCM é uma igreja missionária. Mas isso é uma redundância, porque igreja, no nome igreja, já devia ser cumprir uma missão. Mateus 28:19, ide por todo mundo, né? Fazei discípulos. Então, igreja é missão, né? E discipulado, aqui eu quero falar para vocês, discipulado não é alguém ensinando tudo para outra pessoa. Discipulado enquanto eu ensino, eu aprendo. A troca, exatamente, enquanto eu dou amor, eu sou amada, eu recebo amor. Então, como você está falando, é uma troca. Eu gosto de falar que discipulado é uma via de mão dupla, vai e volta. E isso é formar discípulo, né? Então, vocês também são bênção para nós. Eu gostei muito dessa temporada, né, que Deus falou com a senhora sobre... E a senhora teve fé, a senhora permaneceu firme, a senhora teve fé, escreveu na Bíblia que o pastor ia se converter, que o Carlos ia se converter. Eu tinha plena convicção, pastora.
Eu não tinha dúvida, e nem eu acho que por isso que Deus não demorou muito, eu não tinha dúvida. E não voltou atrás. E não voltei atrás. E ele não queria nem saber de igreja. Todas as vezes que eu chamava ele para a igreja era como se fosse uma ofensa para ele. Mas ainda assim, eu nunca duvidei. Amém. Nunca duvidei Então, dessa promessa. Fica aí essa questão, né, do discipulado, né? Essa via de mão dupla. Eu recebo ajuda, mas eu também ajudo. Eu sou servido, mas eu também sirvo. E é isso que nós temos tem ajudado a nos fortalecer. E aí isso é igreja, né? Isso é suportar uns aos outros em amor. Não é aturar, não. Suportar é dar suporte, é dar ajuda. Então por isso que a MCM dá tão certo. Então nesse discipulado agora desse mês que a gente está fazendo, a pastora vai deixar aqui uma reflexão aqui para nós sobre o que Deus tem falado para ela, tem ensinado para ela nesse ano da fé, sobre fé. Amém? Amém. A nossa vida aqui na Terra, é como eu falei, né? A nossa vida aqui na Terra, ela exige fé. Ela exige fé. E foi isso que eu tive quando o Senhor me fez promessas. Por quê? Porque aos meus olhos físicos, a situação que eu estava na época da promessa parecia impossível, parecia que não iria acontecer, que aquilo seria coisa do meu coração, que o inimigo ele faz pensar isso, faz a gente pensar isso. Nós olhamos para as circunstâncias e a gente não consegue ver um milagre, uma transformação ali. Então, se eu fosse, na época que o Senhor me fez a promessa da conversão do meu esposo, se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu não iria, como é que eu posso dizer? Eu não iria acreditar, né? Porque ele não queria saber de igreja nem nada, mas eu decidi olhar somente para Deus, porque a partir do momento que a gente olha para a dificuldade, olha para a luta, olha para a circunstância, você deixa a incredulidade reinar na sua vida e você perde sua fé. Então, fé é você confiar, é você acreditar, é você, sabe, ter a convicção de que aquilo que o Senhor te prometeu vai se cumprir. Querendo o inimigo ou não, quem é o diabo diante de Deus? E o diabo ele vai tentar de todas as formas nos fazer desistir. Ele veio para quê? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele veio para roubar a minha e a tua fé. Né, pastora? Então nós temos que exercer a nossa fé. Crer, profetizar, acreditar, confiar e não desistir por conta das lutas, das dificuldades, dos problemas, das circunstâncias. É a gente ter aquela convicção, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque, como diz a Bíblia, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diria Ele, não faria, ou falaria Ele, não cumpriria. Então, o Senhor me prometeu e cumpriu, porque eu tive fé. Eu tinha aquela convicção de que iria se concretizar o que ele tinha falado. João 10, né? Então, não deixe as circunstâncias, as lutas, os problemas, as adversidades roubar a tua fé, porque é isso que o inimigo faz. Não importa como Deus vai fazer, se Ele prometeu, Ele faz. Não importa como, não queira saber como que Deus vai fazer o trabalhar de Deus, você só tem que acreditar. Deixa o resto com Ele, a nossa parte é a mais fácil, é só acreditar. Agora o trabalho todo o Senhor é Ele que faz. Amém. Então não desvie o seu olhar. Você que está passando por luta, você, minha irmã, pastora, missionárias que estão passando por luta, continue crendo que o Senhor Ele vai fazer. Confie, descanse na mão do Senhor. E tudo tem propósito, né, pastora? Tudo tem propósito, mesmo que não seja a vontade dele, mas tem a permissão. E se Ele permitiu, algo tem a nos ensinar, como diz a palavra dele, né? Amém. Em tudo tem propósito. Amém. E tudo é para o nosso bem, né? Todas as coisas. Todas as coisas, exatamente. Que ama a Deus. Romanos 8:28. Amém. Amém. Então, não desista, né? Não desista, não desanime, não volte atrás. Hoje mesmo o pastor estava ministrando sobre isso aqui na MCM Boa Vista. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos
que é a vossa. Amém. Amém? Aleluia. Então que você não desista, não desanime, não olhe para trás. Hoje a senhora vive os sonhos de Deus porque a senhora creu. O Senhor começou a fazer a obra, começou a concretizar os sonhos dele porque a senhora creu. Né? Se a senhora não tivesse escrito, não tinha nem escrito lá na Bíblia, não tinha feito nada, não tinha permanecido firme, mas porque a senhora creu no autor e consumador da sua fé. O Senhor pode realizar e vai realizar muito mais coisas. Nós temos visto Deus operando na MCM Boa Vista e nós temos certeza que o Senhor vai fazer grandes e grandes coisas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11:1, para a gente terminar, diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Então fique firme. Se o Senhor te mandou fazer uma obra, se o Senhor mandou fazer alguma coisa, faça, obedeça, creia. A senhora falou uma coisa muito top. A nossa parte é a mais fácil. O trabalho é tudo do Senhor. E não espere recursos. Ah, mas aí eu tenho que ter isso. Não. Use a ferramenta que Deus te deu. Amém. Se é uma ou duas pessoas que tem só isso, vai em frente. Foi assim com a gente. Amém. A gente só tinha uma Bíblia e um som. E o microfone saía puxando uma caixinha. E hoje nós já temos uma igreja, né? Aqui a gente está sentado aqui no altar da igreja da MCM Boa Vista. E o Senhor vai fazer grandes coisas ainda. Amém. Eu faço é crer. Amém. Eu faço é crer, minha irmã. Que Deus abençoe tua família, meu amor. E dê muita saúde. Amém. E paz. Amém. E a gente tem profetizado aqui. Deus é bom em todo tempo. Amém. E todas as coisas vão cooperar para o bem. Quando o diabo pensa que ele deu ai, acertei eles. Deus já transformou em bênção já. E é isso que nós temos. Em transformação. Amém. Eu creio nisso. Amém. Muito bom. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar. E continue firme nessa obra. Maravilhosas. Tchau. Um beijo. Que Deus nos abençoe.